Pois é. Então, na divisão dos bens. Ah, Ô, dona Zé, essa sacola do lado da Nancy tá uma abóbora. Eu já deixei ela do lado. E até tem outra ali que eu trouxe agora. Essa é a abobrinha. E a outra é a abóbora mesmo. Tu gosta dela? Gosto muito dela em casa. Semana eu fiz abóbora. Pois é. Salgada, ai que delícia. Essa aí é aquela abobrinha Eu como verdinha, sabe? sozinha, eles não gostam. A abobrinha também não gosta? Abobrinha ele gosta. Ele Ah, gosta? gosta de abóbora. Mas essa abobrinha. Que ele chama de jabá. É. Falava que quando ele fazia tinha uma lá na Força Aérea lá. Força Aérea, Eles faziam um jabá, lá e ele come. não era muito bom. Acho que não era tão bom. Fazenda é gostoso. É. Folgadinha, Como sozinho. também gosto. Às vezes eu dei como Eu vi nada, outro só dia pra a receita dessa abobrinha que assim, ó, só parte ela no meio, dá uns cortes e bota queijo. Quem? Eu vi, Ah. bota queijo e bota lombo defumado ou peito de frango. Ah. E depois faz uma mistura lá no liquidificador assim com salsa, alho, vários temperinhos e joga por cima e bota pra assar. Aí depois é só comer, assim eu quase desmancha tudo. É. É só comer com o garfo, parece que tá comendo só queijo. Mas sabe que Deve ser bom. tem gente que faz em vez de macarrão. Criançada, dá um oi aqui, ó. Ô, criançada, estão aí firmes. Faz um molho. Lá está o Pedro, também a Isabela, a Esther. Estão ali desenhando, eles mostraram os desenhos deles, viu, irmãos? Desenhos maravilhosos. Queijo e essa A irmã Patrícia e o irmão Jaison ali. abobrinha. Ali está a irmã Nancy, a irmã Sinésia. Né? Estamos aqui na casa do irmão Jaison mais uma semana. Né? Todos, boa noite, irmãos, também Dezembro, né? de todos os lugares. Assim, Boa noite a vocês também. passa rápido, né? Estamos aqui dando graças ao Senhor. A palavra do Senhor fala sobre esse mistério, né, que a gente tem lembrado assim bastante esses últimos tempos, da percepção pela revelação, né, daquilo que deve elevar o nosso ser a Cristo, né, elevar. E ali em 1 Coríntios ele fala sobre o povo do Senhor, que está em todos os lugares, né? O povo do Senhor, ele tem existe uma graça, né? Da manifestação da parte de Cristo, daquilo que é do Senhor Jesus, que opera pelo mundo inteiro, por todos os lugares, por toda parte, né? Então, é uma dimensão que nós somos assim chamados a pensar nela, mesmo tendo as limitações das nossas dimensões em nós, né? Então, a dimensão de todos os lugares, onde não há... Olá, irmã Jocely, paz, irmã Damara, né? Aqueles irmãos, irmã Mari, deixa eu ver o que mais aqui, Isaías, Tatiana, olá, queridos, todos os amados, né? Então, irmãos, pedimos a Deus que nos abençoe, né? Porque não dá para a gente pensar sequer nas coisas do Senhor, se não for primeiro Ele ter pensado em nós, né? Então não é possível nós amarmos no amor do Senhor se Ele não nos amar primeiro, ter nos amado, encontrado primeiro. Então, quando Ele nos pensa e nos alcança, então nós passamos a ser envolvidos numa dimensão que é assim, extremamente diferente daquilo que nós podemos por nós perceber, né? Então a gente tem a dimensão da parte de Cristo ofertada a nós, o mistério de Cristo ofertado a nós. Então, Cristo, vamos dizer assim, inaugurou o que na palavra está escrito, o que se chama Emanuel. Cristo inaugurou o Emanuel. O que é o Emanuel? É o Deus conosco, né?
Irmão, só pelo fato de ter inaugurado Jesus, o Emanuel, e ser ele, o Emanuel, o Deus conosco, não cabe mais nada no meio do caminho. Já falamos isso milhares de vezes, né? Mas parece que, já falamos também isso, a multidão de cristãos que não consegue ser conduzido pelo Senhor ao estado do Cristo Emanuel, ele fica travado no Jesus gerado pelas denominações, pelas igrejas, pelas religiões. Ele fica travado nisso. Aí ele não vai conseguir, não tem como viver o Emanuel, essa realidade do Emanuel, o Deus conosco, né? Então tudo que a ausência do Emanuel provoca no ser está visível aí, né? Nas religiões, nos dogmas, nas declarações de fé. É uma luta. Hoje mandei para os irmãos, depois quem puder dar uma lida, uma reflexão, né, sobre o Natal. Sobre o Natal nós estamos falando já faz um bom tempinho, né? Mas a questão do Natal hoje, estava compartilhando com os irmãos a partir dessa ideia mesmo, né? E até tem um texto de Apocalipse 12:5 que fala sobre o Natal, né? Essa manifestação do Emanuel, do Deus conosco. Quando João recebeu de Jesus como último apóstolo aquelas revelações que Jesus estava falando sobre o Natal, ele mesmo. Claro que João fala sobre o Natal, né? João fala sobre o Natal. João 1 fala que o Verbo se fez carne. Quer dizer, o Eterno, aquele que é a razão de todas as coisas, se fez carne. Mateus, Marcos e Lucas fala também sobre o Natal, que aí vai narrando aquela parte dos anjos, Simeão, no caso lá, aí Ana, depois os cientistas, aí aquele encontro, todas aquelas palavras, aquelas expressões maravilhosas de revelação, né? O Natal. Moisés fala sobre o Natal. Todos falam sobre o Natal. Todas as escrituras falam sobre o Natal. Não era para ninguém ter dúvida nenhuma sobre isso, né? No entanto, a pessoa que menos importa no Natal é Jesus. Menos importa. No sentido até dos cristãos, por mais triste que possa parecer isso, né? Os cristãos têm vamos dizer, aquele cenário maquiado pela semântica bíblica, usando as palavras bíblicas para definir as idolatrias, as operações satânicas. Aí usam as palavras bíblicas. Aí ele põe o nome, por exemplo, daqueles campos de concentração de gente, uma coisa bizarra, que justamente os cristãos foram parar lá para dentro, como nós mesmos andamos dentro disso muitos anos, né? Até que a misericórdia do Senhor nos libertou pela sua palavra e nos mostrou o Emanuel, nos mostrou Cristo, né? Então Jesus falou sobre o Natal também, aqui em Apocalipse 12, né? Apocalipse 12 tem Jesus falando sobre o seu Natal, né? O seu nascimento também, a pessoa de Jesus, né? Tudo é Jesus que falou, claro. Quando Moisés falou, é porque Jesus falou, né? Cada um, Mateus, Marcos, Lucas, João e o próprio Jesus. Então é mais uma revelação sobre o Natal de Jesus, aqui em Apocalipse 12. Então, ele vai no versículo 5 falar sobre isso aqui, né? Apocalipse 12, 5. Nasceu-lhe, nasceu.
Natal, né? Natal. Nasceu um filho. Nasceu um filho, quer dizer, nasceu Jesus. Nasceu um filho que há de reger todas as nações. Então, ele é, de fato, o rei. Jesus é o rei, né? E ele rege mesmo. Ele continua regendo e regerá, né? Ele é o rei. Ele não é menos, em nenhum momento, em soberania, majestade, grandeza, né? Nunca, nada. Não diminui jamais a sua glória, a sua sublimidade. Então, diz aqui, também o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Então, esse que nasceu é rei. Esse que nasceu é Deus. Aqui é uma revelação assim. Quem nasceu é rei e quem nasceu é Deus. Está bem descrito aqui, né? Essa revelação nos coloca assim diante de um fenômeno da graça tão sublime, tão elevado, né? E dimensões nós vamos ser conduzidos a estar, né? De modo que nossas limitações são chamadas, irmãos, a estarmos conduzindo as nossas limitações até as ilimitações de Deus. Olha! Então, por isso que ele fala Hebreus 4:12, que pensamos outro dia também. Outro dia pensamos sobre Hebreus 4:12. Né? Quando ele diz que a palavra de Deus, olha só, a palavra de Deus é viva e eficaz. É claro que ela é viva e eficaz, é Cristo. Né? A palavra de Deus é Cristo. Em sua forma escriturística, não deixa de ser Cristo. Continua sendo Cristo. Né? Da mesma maneira que quando alguém empenha a sua palavra no casamento. Né? Quando a irmã Patrícia disse sim para o Jais não disse sim para a Patrícia, não foi só um som que apareceu. E depois eles disseram assim, eu não quero nada com ela, foi só o som da minha voz. Eu não quero nada com ele, foi só o som da minha voz. Não é assim. Até como eu disse outro dia lá, até o juiz, ele espera ouvir esse som, porque é esse som que legitima. Por que é um som que legitima? Porque não é só um som. A palavra é a pessoa. Né? Isso a gente chama de pessoalidade da palavra. Por isso que a Bíblia, gente, ela pode ser lida só. Aí vamos dizer que é a livrolidade da palavra. O academicismo da palavra. Né? O intelectualismo da palavra. Ou, né? Olha lá, Sofia! Ô, Sofia! Maravilha, hein? Maravilha. Fica firme aí. Sofia Angélica? Quem que é Sofia Angélica? Ah, Sofia Angélica. É uma... Ah, não é essa Sofia. Ah. Não, tem outra Sofia. Tem outra Sofia. Mas é a Sofia. Né? Ali está a turminha compenetrada, firme, desenhando. Estão lá prestando atenção, olha, estão firmes lá. Deixa eu pôr aqui para vocês dar uma olhada na turminha. Opa. Olha lá, Pedro, olha aí para a turma, dá um outro oi para a turma aqui. Ó, maravilha. Estão firmes aí? Maravilha. Né? Então, irmãos, essa pessoalidade da palavra, ela precisa ser, cada um de nós, pensada, pessoalidade, irmãos, pessoalidade. Quer dizer, nossa palavra é pessoal, né? Ela empenha a nossa própria vida. Deus, quando fala, ele empenha a sua própria vida. É a pessoalidade da palavra. Então, a Bíblia, ela não é para ser lida. Né, irmãos? Não vão atrás daqueles adesivos que diz assim, leia a Bíblia. Isso é um absurdo. Né, irmãos? Isso é um absurdo. Nem era a Bíblia, irmãos. É um negócio engraçado. É um negócio engraçado. A Bíblia é a palavra de Deus, Pedro. É Deus falando com a gente. Quando o seu papai fala com você, é o seu papai que está falando, é ou não é? É isso que é. Olha que maravilha, ele sabe. É uma coisa que parece tão óbvia, tão simples. Né?
é a pessoalidade da palavra, a percepção em nós de que estamos diante do Deus falando conosco na sua pessoalidade da palavra. Né? E isso, se não causar em nós o impacto de envolvimento nele, no mistério que não sabemos pensar, porque quando acontece isso nas gerações... Ô, irmã Sheila, quando acontece essa exposição à Bíblia, nas gerações subsequentes à escola de hermenêutica de Alexandria, que a gente já falou, Constantino, Reforma, evangélicos, todo esse tipo de pessoas, ela simplesmente é vista como uma leitura da Escritura a ser interpretada pelo leitor. É assim até hoje. E é claro que você faz acontecer uma ausência bizarra, porque você está usando as palavras de Deus para ocultar Deus, dizendo que você sabe o que ele disse. E quantos cristãos vivem assim? E eles vão sendo envolvidos em aparatos construídos pelo homem, que são essas caixas de cristãos, ou esses lugares que geram dependentes de igrejas, né? São cristãos que ficam dependentes desses sistemas, né? E eles não são imersos, mergulhados na pessoalidade da palavra que ela leva a você conduzir, ela conduz você a essa profundidade de Cristo, né? Então, então por isso que o Senhor, na sua ilimitude, na sua ilimitação, na sua eternidade, ele nos chama aqui em Hebreus 4:12, a que nós, nas nossas limitações corporais, nós somos limitados no corpo, mas o nosso corpo, ele passou pela cruz, pela morte. Hoje estava escrevendo uma coisa lá para os irmãos, em que o Senhor mostra, né, que pela cruz ele nos matou. Nós morremos lá na cruz. Ele nos matou na cruz, a sua própria morte. Mas também pela cruz ele nos deu vida, na sua vida. Né? Então, as limitações do nosso corpo devem ser pensadas, como diz Hebreus 4:12, pensados e conduzidos pela palavra de Deus, a estarmos mergulhados nas ilimitações de Deus na nossa limitação. O nosso corpo tem a ver com isso. É como o casamento. O corpo do Jaiso tem a ver com o casamento. O corpo da Patrícia tem a ver, o corpo mesmo, o corpo, isso, ó, que a gente sente assim, ó, sensibilidades físicas. O corpo tem a ver, né? Evidente que tem a ver. O nosso psique, nossas vontades, elas têm a ver com o casamento. Não adianta só falar, eu estou aqui presente contigo. Eu já vi muita gente dizer assim, eu trago para essa casa comida, carro, casa, tudo. Eu não quero saber de mais nada. Eu não quero saber de ficar conversando bobagens. Então, às vezes, as pessoas falam essas coisas. Né? Não tem muita aproximação afetiva, não tem muita aproximação emocional, profunda, de amor. Tem isso, acontece muito. Né? Espiritualmente, nosso ser está envolvido também. A vontade, o corpo, o ser profundo, o espírito. Isso tudo nos leva aqui em Hebreus 4:12 a perceber que o Senhor está chamando as nossas limitações. Ele está chamando as nossas limitações a ir para Ele, a ser conduzidas pela Sua palavra, para Ele mesmo. Para Ele mesmo. Então é um exercício que tem que acontecer nas nossas orações. As nossas orações, irmãos, elas não são umas palavras que vão até o céu, elas não são. Nós somos orantes, nós somos seres orantes. Quando nós oramos, é nós mesmos que vamos até o céu, irmãos. Nós mesmos. Entende?
É a mesma coisa. Deus, não foi eu que falei contigo, foi a minha oração. Isso não existe. Não existe, irmãos. Nós somos seres orantes. Se nós não tivermos essa compreensão, quantos anos eu imaginei que eu orava? Mas eu sou um orante. Você é um orante. Cada um é um ser orante que vai até o céu. Hebreus chega ao ponto de dizer que agora nós temos um sumo sacerdote que arrebentou, rasgou o véu, que é ele mesmo, nos permitindo entrar no Santo dos Santos, que é o lugar de Deus, o coração de Deus, e nós temos aquela comunhão. Quando se pensava uma coisa dessa, irmãos? Nunca! Mas em Cristo é possível. Se nós somos seres orantes e que caminhamos até o céu na oração, nós devemos levar nessa condição a intensidade da percepção de que eu sei que o meu corpo tem a ver com a redenção e o mistério do Senhor naquilo que o Senhor quer fazer com o meu corpo. Ele quer fazer algo de Deus. Algo de Deus está planejado desde a eternidade. Ele predestinou vontade de Deus, como diz Efésios 2:10. Ele de antemão, ele predestinou. Nós não podemos gerar vontade. Não podemos, irmãos. O Senhor disse assim, o vaso na mão do oleiro. Uma vez o Senhor falou assim, pode o vaso dizer ao seu oleiro que ele quer que seja? Não pode. Não pode. Né? Nós somos chamados a que a vontade do Senhor suplante absolutamente a nossa, porque somos vasos. Seres orantes são seres que vão ao céu através da graça de Cristo, conduzindo a percepção de que o seu corpo tem a ver com essa realidade do mistério de Deus. E que o Senhor vai mostrar a nós o que Ele quer fazer com o nosso corpo. A nossa vontade, o nosso espírito. Aqui Hebreus 4:12 fala isso. É a palavra de Deus que carrega as nossas limitações, que são corpo, psique e pneuma, né? Soma, psique e pneuma, carrega as nossas limitações, as dimensões das ilimitações de Deus totais, absolutamente ilimitado, para que isso opere um tipo de transformação em nós, no corpo da ressurreição que temos, e que assim então Ele vai nos fazer viver como vasos em suas mãos. Vasos que não geram vontades, mas vasos que são feitos pela mão do Senhor e operam segundo a mão do Senhor na dignidade da submissão e da obediência e do amor que Cristo colocou em nosso coração para nós amarmos a Ele mesmo. São dimensões que são impossíveis de ser pensadas, quando a pessoa se escraviza debaixo de um sistema humano, de igreja, de denominações, coisas que não existem, nada, códigos de fé, declarações de fé, planos de diretores de juntas, ou de igrejas, de pastores, ou diretorias diversas, leituras bíblicas planejadas, aquelas coisas, fazendo da Bíblia um livro a ser lido. Isso é uma das operações malignas mais bizarras e que atingem em cheio o coração da maioria dos cristãos, porque quando eles fazem isso, eles têm uma satisfação interior espiritualmente maquiada, de satisfação espiritual, de dizer, estou conhecendo a palavra de Deus, agora já sei a Bíblia. E com essa afirmação, ele anula a palavra de Deus na sua vida. É um absurdo. Então a condução, eu estava dizendo hoje aqui para os irmãos, numa reflexão, que nós, quanto mais nós vamos vamos dizer assim, voltando no tempo,
né, para fazer estudos mais apurados da história das coisas, né, nós vamos chegar naquele período que a gente chama de cristianismo primitivo, né? O cristianismo primitivo, ele é um período muito distinto, né? É diferente do período chamado patrística, é diferente do período chamado cristianismo medieval, diferente. O cristianismo primitivo, né, não é o tempo dos pais, erradamente chamado pais da igreja. Bom, talvez não seja errado, porque foi gerado essa confusão chamada igreja, e realmente tem os pais da igreja, né? Isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. O cristianismo primitivo é muito distinto. Ele compreende o período quando o último, vamos dizer, o último amigo de alguém que era íntimo de um apóstolo, quando esse último amigo, né, de alguém que era amigo de um apóstolo, no caso o último apóstolo foi João, então a gente conta assim, ó, João teve um amigo, um irmão muito próximo, né, que era o Policarpo. Policarpo era amigo de João, ele conhecia João, ele andava com João, foi amigo de João, né? Aí o João morreu, aí ficou o Policarpo. O Policarpo sabia muita coisa de João, né? Ele sabia muita coisa, ele conhecia, ele ouviu muito ele, conversavam muito, né? O Policarpo, né, ele teve um amigo, né, chamado Irineu, né? Irineu. Esse Irineu, ele morreu. Então, quando ele morreu, ele foi o último, então, amigo próximo, irmão em Cristo, de alguém que era ligado com o apóstolo. Então, esse período assim é chamado de cristianismo primitivo, tá? Que vai até o último amigo de alguém que era seguidor de um apóstolo. Esse aí era o Irineu, né? João, Policarpo, Irineu. Então, esse período é muito distinto. Quando você começa a... Primeiro que é muito difícil encontrar qualquer coisa escrita. A gente encontra. Tem os escritos de Policarpo, tem os escritos de Irineu, de Tertuliano. Tem, né? Mas os escritos deles apresentam um tipo de escrita que a gente chamaria assim, na visão acadêmica que a gente tem hoje, grega, helenista, né? Se a gente for usar o modelo helenista, grego, acadêmico, teológico, sistemático, que a gente tem hoje para dar valor àqueles escritos desse período do cristianismo primitivo, a gente vai dizer que não tem nada. Não existe literatura no período até o ano 300. Não tem. Isso se usarmos os padrões de teologia atuais. Por quê? Porque quanto mais nós vamos chegando perto de Jesus, quanto mais vai chegando perto de Jesus, vão desaparecendo as igrejas no modo como se conhece hoje. Desaparecem. Desaparecem as declarações de fé. Não tem declarações de fé. Não existe declaração de fé, né? O que acontece quando a gente lê o Credo dos Apóstolos? Né? O que é isso? Todo mundo já ouviu falar do Credo dos Apóstolos, né? O creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Oi? Eu vi um demônio que aí tava com uma forcinha, aí depois ela subiu de uma nave e Olha. ela falou assim, ó, será que eu morri e não percebi? Já pensou? É uma boa reflexão, é uma boa reflexão. Tá vendo? Será que eu estou no céu? Eu não sei se eu estou ou não estou. É verdade, muito bem pensado. Então, né, irmãos? Por exemplo, quando você lê o Credo dos Apóstolos, todas essas coisas, o chamado Pai Nosso, todo mundo faz uma leitura bíblica a partir da compreensão teológica dos séculos tardios, posteriores. Então, como depois, mais para frente, as pessoas foram perdendo contato com Jesus,
e todo um aparato humano foi sendo montado, aí foram surgindo códigos de fé, concílios, né? Foram surgindo declarações de fé, foram surgindo igrejas, denominações, tudo isso, e cada uma tinha que fazer seu código de fé particular. Isso aí tudo foi, vamos dizer, é uma evidência, né, da ausência do Emanuel. A ausência do Emanuel, a ausência de Cristo tem que produzir, como de fato produziu, e é até uma prova incontestável, né? Quanto mais distante de Jesus, no sentido temporal, foi também praticamente mais distante de Jesus no sentido espiritual, né? Para a grande maioria dos cristãos, por causa dessas aberrações que foram acontecendo, foram aceitando, como a gente já falou muito isso. Mas é importantíssimo perceber que quanto mais você vai chegando perto, e antes da influência absoluta ali de Constantino, no ano 313, mesmo com as influências da escola de hermenêutica de Alexandria, mesmo com essa influência, né, lá pelo ano 250, mas ainda você vê Irineu, né, você vê Tertuliano, esses homens de Deus, irmãos em Cristo, nossos irmãos, eles foram firmes. E não tinha, então, os escritos deles não tem nada a ver com declaração de fé. Não tem nada a ver com rezas decoradas. Não tem nada a ver com aparatos nenhum, né? Então, é uma ausência de quaisquer tipo de documentos desse nível. Nesse período não tem. Você encontra, sim, e hoje os teólogos sistemáticos, eles meio que abominam Paulo na teologia sistemática. Porque Paulo, quando escrevia, tem gente que diz assim que Paulo era sistemático, né? Ele não era nem um pouco sistemático. Ele começa as palavras dele como quem escreve para a família. E essa é a grande dificuldade dos teólogos sistemáticos de hoje em dia. É a grande dificuldade. Porque toda a mente cristã, ela está sistematizada assim, né? Então, quando você vai para a Escritura, mesmo que você não tenha a compreensão de Escritura como pessoalidade, mas simplesmente literalidade legalista, ele olha aquilo ali, ele já acha dificuldade. Ele já olha para a Bíblia assim, o religioso, o teólogo, o legalista, né, o literalista, ele olha para a Escritura e fala, mas isso é muito estranho, né? Às vezes as pessoas ainda perguntam assim para mim, mas pastor, por que não escreveu aqui quem foi a esposa de Caim, ou né, quem foram as famílias de tal pessoa, cadê a esposa do Pedro, por que não fala? Né, do Pedro? Mas fala da sogra. Fala da sogra. Então, quer dizer, a pessoa tem essa maneira sistemática. É uma outra maneira já diluída, perdida, que se perde os conteúdos, a grandeza, a pessoalidade, a familiaridade é perdido no modo teológico dos séculos. Mas estava compartilhando para os irmãos que o próprio Tertuliano, né, o próprio Irineu morreu perseguido, né? Tertuliano morreu também perseguido. Mas o Tertuliano era tão intenso na sua fala da palavra que ele começou a ser excluído dos meios cristãos, meio tradicionais que já estava acontecendo naquele período ali no final do cristianismo primitivo, né, em termos de estudo. Então ele foi ficando à parte. O pessoal não gostava muito dele, não, porque ele era muito radical em Cristo, ele não aceitava a mistura da palavra de Deus, né? Tertuliano não aceitava. Coloquei aqui para os irmãos uma das frases de Tertuliano, quando ele fala assim, todos nós somos da mesma laia e natureza, a não ser que sejamos cristãos, estes são feitos e nascidos.
Feitos e não nascidos. São feitos e não nascidos, assim, né? Então, senão todos somos da mesma laia e natureza. Tertuliano era... Então, por conta disso, o pessoal não gostava dele muito, não. Então, ele foi ficando à parte, E o Tertuliano, irmãos, ele é muito interessante, porque se alguém quer saber de onde vem a palavra trindade, claro que trindade não está na Bíblia. A palavra trindade, né? Quem usou pela primeira vez a palavra trindade foi o Tertuliano, né? Trinitas. Ele começou em latim, né? Latim. Eu estava escrevendo em latim, aí ele escreveu falando, ele defendeu com tanta veemência, com tanta força, com tanta escrituridade, né, com tanta biblicidade, a palavra de Deus foi tão fortemente defendida que ele dizia, não, existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, e no livro dele chamado Corpus, ele escreveu esse termo. A primeira vez que aparece no mundo o termo trindade foi por Tertuliano. Por conta disso foi mais expulso ainda, né? Então ele foi ficando expulso, foi ficando à parte, né? O pessoal não gostava muito dele. Os críticos helenistas da helenização cristã não achavam muito bom. Tinha que ser politicamente correto, ele não foi, né, irmãos? Então, o Natal de Deus, amados, é essa radicalidade na pessoa do Senhor. Então a gente chega em Lucas. Chegamos em Lucas, no capítulo 2. Né? Uma das nossas reflexões, numa das nossas, vamos assim, bênçãos, agraciados com a palavra do Senhor, recebendo do Senhor a sua palavra também, aqui em Lucas 2:25, a gente vai encontrar o cântico de Simeão, quer dizer, aquelas expressões de Simeão, aquelas proclamações de Simeão, né? Diz aqui no versículo 25, coisas que temos que pensar, atentar. Havia um homem justo e piedoso. Como é que alguém pode ser justo e piedoso, se a palavra de Deus diz que não tem ninguém que seja justo? Né? No caso dele, está escrito aqui. Quem torna alguém justo diante de Deus é quando Deus está nele. Né? Deus que justifica a pessoa. E torna a pessoa pia, quer dizer, piedosa, uma pessoa com uma dedicação a Deus, uma dedicação ao Senhor. Essa piedade, dedicação ao Senhor, só é possível pelo Espírito Santo na pessoa. Né? Senão ele vai se dedicar à igreja, senão ele vai se dedicar à denominação, senão ele vai se dedicar a qualquer coisa. Mas piedade para com Deus é só o Espírito Santo que pode gerar numa pessoa. Está aqui escrito no versículo 25. Esse homem, no versículo 26, diz que ele não morreria sem ver o Senhor, sem ver o Cristo, sem ver o Messias, ele não morreria. É uma revelação maravilhosa. Então a gente tem aqui um judeu que esperava Cristo, né? Um judeu que queria Cristo. Mas por que ele queria Cristo e os outros judeus, na sua maioria, não queriam? Né? Porque ele foi sensível ao Espírito Santo de Deus. A maioria dos judeus não. Eles foram sensíveis à sua judaização, à sua judailatria, né? Judaísmolatria, Israelatria. Né? Eles amaram mais, idolatraram mais aqueles aparatos do que ouviram o Senhor. Mas Simeão não. Simeão foi alcançado pelo Espírito Santo, que de fato queria alcançar todo o povo de Israel. Não é, irmãos? A palavra do Senhor não diz que Deus não faz acepção de pessoas? Algumas pessoas podem dizer, olha, porque
Simeão tinha alguma coisa assim, ó, com Deus. Não. Deus está querendo alcançar todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas. Então Simeão foi alcançado pelo Espírito e estava esperando Jesus. E o Espírito disse a ele assim: você vai ver aquele que é o prometido de Deus. Tu verás o Messias, né? Do Eterno, do Senhor. O Messias do Senhor. E tem mais uma coisa importantíssima aqui no versículo 27, que diz assim, olha só, irmãos, como é que alguém pode chegar até Jesus? O Espírito Santo alcança a gente, toca em nós, fala sobre a palavra de Deus, e é Ele mesmo que nos leva até Ele. Muita gente lê aqui, talvez fique extremamente histérico, quando encontra a palavra templo, né? Tem muitos que não vê a hora de encontrar a palavra templo para ficar assim, histérico. Porque eles adoram, igualzinho os judeus adoram os templos, adoram igrejas, essas coisas. Então, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Então, a gente vê que o Espírito o levou a Cristo, o moveu até encontrar Jesus, né? Até encontrar o Senhor. Aí, nós vemos uma declaração preciosíssima do coração que todo ser humano precisava experimentar, né? Que é o momento de quando ele vai partir daqui da terra, ele partir em paz. Partir em paz, né? Porque ele já está em paz. E essa paz que fala aqui, irmãos, é o Shalom, é o Eirene, né? É a paz que vem de Cristo, a paz que vem pelo encontro com o Messias, né? É a paz que vem pelo encontro com Deus, com o Senhor. Então, o Natal, se não for isso, ele não é nada, é uma idolatria. O Natal, se não for um movimento do Espírito Santo, mostrando para você que eu preciso de Cristo e me levando a Cristo e apresentando e dizendo, esse aqui é o Deus eterno, é o único, é o Messias, é aquele que é prometido desde a eternidade para tirar o teu pecado, para tirar a tua desgraça, a tua cegueira, a tua maldição, a tua falta de capacidade, sua morte. Ele veio livrar você da morte e veio te dar vida, né? Então, se não for isso, não é Natal. Não é Natal, né? Se não for um encontro pessoal com Cristo, e como diz aqui, Simão pegou nos braços. Eu tenho que pegar, eu tenho que estar, o meu corpo está envolvido, né? Há um comprometimento da minha limitação corporal, vontade, espírito, em Cristo. Eu estou envolvido. Ele me chama a partir de todo o meu ser. E eu preciso pegá-lo. Se não acontecer isso, não é Natal. Né? Não é Natal. É qualquer idolatria, é qualquer envolvimento com o demônio, é qualquer malignidade que tem, mas não tem nada a ver com aquele que nasceu sendo rei, né? Sendo Senhor e Salvador, como a gente viu lá em Apocalipse, né? E aí então, esse é um começo da vida em Cristo e que vai te conduzir até o dia que você vai partir daqui, né? Como disse o Pedro agora há pouco, teve aquele caso daquele menininho lá, não sei de onde, né, Pedro? Que ele subiu assim e falou, não sei se já morri ou não, né? A Mônica. Quem? A Mônica da Turma da Mônica. A Mônica, Turma da Mônica. Não sei se já morri ou não morri. Quer dizer, né? Porque você já está em Cristo. Aí ele viu assim, ó. Aí ele viu uma forcinha voando, aí depois o coelho voou, e depois ele ia voando. Nossa, que história! Tá vendo que história incrível? Então, há uma história incrível também, Pedro, de Deus. Também, como é que é o nome dela mesmo? Isabela e Esther. Há uma história maravilhosa de Deus também. Que ele veio aqui no mundo
para nos levar junto com Ele, né? Nos levar desde agora, gente, né? E quando chegar a hora da gente ir para o céu, vai ser uma alegria igual. A gente não vai saber. Será que nós já estamos indo para o céu? Será que a gente está na terra ainda? Será que nós estamos no céu? Então é tudo uma maravilha, porque nós vamos andar com o Senhor aqui e vamos andar com o Senhor indo para o céu, não vai mudar nada. Despede em paz, Senhor, o teu servo, diz aqui. Agora eu posso ir para o céu, segundo a tua palavra. Faça-se todas as coisas, até a minha partida, conforme a tua palavra. Me leve na tua palavra para o céu. Né? Diz o versículo 30, porque os meus olhos viram a tua salvação. Né? Então, eu contemplo, eu fui achado pelo teu Salvador, eu fui levado ao teu Salvador. Meus olhos, meus. Irmãos, meus olhos. Não adianta o teu amigo, o teu pai, irmã Gemima, irmão Sérgio, boa noite para vocês. Né? Não adianta que você ou qualquer um outro tenha o Senhor e o outro não tem. Aquele outro não tem nada a ver com o Senhor. Né? Cada um vai dar conta. Então, mas a graça de Deus, de fato, é para que todos tenham essa graça. Se a pessoa não quis, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, não o receberam. Essa é a questão. Né? Se você está diante da palavra de Deus, como um livro de formar uma religião, você não tem nada a ver com Cristo. Porque se Cristo está presente, se Ele é o Emanuel, eu vou segui-lo, a Ele. Eu vou andar com Ele, nele. Ele é a nossa paz. Ele é o Deus conosco. Ele não é o Deus que sumiu da nossa presença. Não, Ele está em nós. Né? Aqui no versículo 31, Simeão diz assim, a tua salvação, Senhor, foi preparada para todos os povos. Para todos os povos. Né? Então, essa salvação preparada para todos os povos, ela alcança de fato todos os povos. Não por causa de juntas missionárias. É claro que quando a gente ouve e vê os programas de juntas de missões, são coisas emocionantes, são coisas bonitas, hinos, pregações, mas as pessoas não têm temor algum do Senhor em fazer todo o aparato de uma forma que o Senhor jamais planejou fazer, jamais orientou ser feita, e não existe nenhuma semelhança com a ação do Espírito Santo na Escritura. Né? Mas emocionalmente agrada as emoções das pessoas. Né? Mas a salvação do Senhor é para todos os povos. Luz para a revelação. Olha só, a palavra que vai aparecer aqui, irmãos, no versículo 32, é Apocalipse. Apocalipse. Olha só. O que é Apocalipse? Revelação de Jesus. Tem gente que chega às vezes em programas de televisão e fala assim, estamos vivendo tempos apocalípticos. Eu falei, mas então todo mundo está vendo Jesus? Mas não é isso que eles querem dizer. A Record agora fez uma novela, né? A gente Né? sempre aprendeu que era o final dos tempos. Final dos tempos. Apocalipse, uns pensam que é final dos tempos, outros pensam que é coisas, tragédias. Não sei como que a Record está tratando isso. E a mesma coisa, para preparar o povo. Para tragédias? Tem, passa um monte de Não tem nada a ver, nada a ver. Né? É triste, é triste. Uma bobajada mesmo. É. Mas a Bíblia trata isso direito. Ela trata que o Apocalipse é Cristo. Revelação de Deus, de Cristo. Aqui explica o que é Apocalipse. Ó, versículo 32. Luz para Apocalipse aos gentios. Quer dizer, os gentios e os judeus está sendo apresentado a eles o Apocalipse de Deus. O Apocalipse de Deus. O Apocalipse de Deus é a revelação de Deus, que é Jesus. Está aqui claramente. Né? Claramente. Temos orado para que essas escamas, né,
caiam do coração dos cristãos. E chega a tal ponto que os próprios cristãos não querem ler mais o livro de Apocalipse. Ou, eu já vi várias declarações até na internet, chega a ser bizarro, né? Declarações na internet que cristãos têm dito assim: eu tenho essa posição e não mudo. Aí eu vou ver a posição. É muito lamentável, irmãos. É uma posição errada, trágica, né? Por exemplo, há pessoas que dizem que as duas bestas, uma vem numa época, outra vem na outra. Não tem percepção da revelação, né? Uns pensam, por exemplo, o que é a besta? O que é a besta, professor? O que é a besta? Uns pensam que a besta é um bicho, que não é uma besta passando por aí, relinchando, né? Outros pensam que é um monstro, né? Por exemplo, né, só para aqui, já que a gente está falando nesse tema, Apocalipse, né, no capítulo 13, fala da besta. É muito simples, né, irmãos? É muito simples. Então diz aqui no Apocalipse 13, ele fala da besta. Bem claro, assim, até, muito claro até. Ele fala assim, ó, para que ninguém possa comprar ou vender, 17, Apocalipse 13, 17, meus irmãos. Quando a palavra de Deus fala, os cristãos, nós precisamos ter muito temor à palavra do Senhor, muito temor, né? Essa pessoalidade, é o Deus, irmãos. Já pensou, né? Quando um juiz fala, quando um policial fala no trânsito, o policial, só de apitar, tem até um negócio na lei de trânsito que se o policial apitar, você tem que ter temor para você parar. Quem não para um apito de um policial corre risco até de morrer. Tem acontecido. Tem uma blitz de policiais. A pessoa passa correndo que nem um louco, leva tiro. Você não viu aquela moça lá em Portugal? Daqui do Brasil, né? Morreu. Então, tolice. Tolice. Então, autoridade é autoridade, irmãos. A autoridade maior que toda a autoridade que é o Senhor, é maior que toda a autoridade que é o Senhor. É Ele. Então ele diz assim, olha, para que ninguém possa comprar, isto é, vai estar havendo um tipo de envolvimento no mundo de uma maneira tal que o sistema está sendo montado todo, né, sobre um domínio bestial. É um domínio de besta. E diz aqui, um domínio do maligno, do pensamento maligno, né? Só pode andar bem nesse mundo, diz aqui, aquele que leva a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, né? Aqui está a sabedoria e aí a graça de Deus mesmo, né? A graça de Deus é maravilhosa porque ela revela, né? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, quer dizer, é um homem. É uma operação a partir de seres humanos, né? Movidos pela besta, movidos pelos chifres da besta, ou pelo maligno. O ser humano vai fazer essas coisas, né? E o número é 666, que é um símbolo, né? Que é um símbolo. Vamos dizer que você tem a perfeição do Senhor operando na história do mundo, gerando todas as coisas feitas perfeitamente em 6 dias, né? 6 dias. Aqui ele está dizendo que o ato da besta, ele vai querer fazer um universo imitando a Deus em sua perfeição de criação. Não é possível, porque ao mesmo tempo que ele tenta colocar aqui que vai ser semelhante a uma criação bestial, mas ao mesmo tempo é 6, que é tentativa de se parecer com o 7. 6, 6, 6. Quer dizer, o ato maligno, ele vai fazer de uma tal maneira o modelo mundial sendo trabalhado, que só vai compreender, só vai perceber o movimento bestial na Terra, nesse último dia, se você for de Cristo.
Se você for de igreja, não vai perceber, porque você já está, inclusive, dentro do sistema bestial. Né? Se você for de denominação, de religião, ateu, é tudo a mesma coisa. Você vai estar dentro do movimento bestial e o pessoal vai defender isso com unhas e dentes. Agora, em Cristo, tu vai saber aquilo que é movimento humano sendo feito, né? E não de Cristo, pela própria palavra. É importante, quando a gente lê essa coisa aqui da besta, a gente ir para Apocalipse 20 também, né? Para juntar os textos, para a gente ter mais informações sobre esse momento de ação do maligno. Apocalipse 20 fala também que nesse último dia o maligno vai, dentro dessa mesma ideia aí que já está sendo revelada, né? Apocalipse 20, né? Diz aqui, no versículo 6, Apocalipse 20, versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Maravilha! A primeira ressurreição é essa que já fomos feitos ressurretos em Cristo. Né? Não tem autoridade sobre estes a segunda morte. Claro, não tem mesmo. A segunda morte não pode nada com a gente, por causa de Cristo. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão tal com ele. Agora, aqui no versículo... cadê? Aqui. Versículo 4. 4 agora. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Olha só. Então tem alguns que não vão mesmo, não vão adorar. Quer dizer, não vão servir. Né? Adorar tem uma significado de servir. Não a servirás. Tu não prestarás culto e não a servirás. Diz lá em Êxodo 20. Né? Então a adoração está ligado àquilo que você serve. Aquilo que você serve. Né? Então diz aqui, ó, não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Então a imagem da besta é o homem, como diz lá em Apocalipse 13. As ações humanas, realizando governos, realizando religiões, realizando todas essas coisas. E diz aqui, olha, irmãos, e não receberam a marca. Onde que fica a marca da besta? Aqui é extremamente linguagem de Deuteronômio 6. Aqui é a mesma linguagem de Deuteronômio 6. Como já falamos para os irmãos todos amados, né? Todos os irmãos, Apocalipse 90% é linguagem do Antigo Testamento. O Senhor Jesus, ele revela, né, a si mesmo lá no Antigo Testamento, e aqui ele cumpre tudo. Né? Então, irmãos, nota que a linguagem de Deuteronômio 6, ó, diz assim: não receberam a marca na fronte, ó, na testa e na mão. Deuteronômio 6, ele fala que Deus, ele há de colocar nos seus filhos a sua marca na testa, nos braços, na mão. Né? O que é isso? Os judeus, irmãos, por bizarro que possa parecer, eles imaginaram que isso era realmente colar na testa a palavra de Deus, assim, ó. Pegava uma Bíblia e pá, cola aqui na testa. Né? Aí eu vou sair por aí com a Bíblia colada na testa. Só que era uma baita rolo, então eles faziam uns rolinhos pequenininhos. Né? Aí eles não podiam enrolar tudo aquilo no braço, eles faziam umas tiras de couro. Né? Então ficava essas marcas, mas não entenderam nada, porque judeu faz, até hoje faz isso. Né? Então, mas o que isso significa? Deus está dizendo que a palavra dele tem que estar dentro do nosso coração, na nossa mente, para que aquilo que nós vamos olhar do jeito de Deus.
vamos fazer do jeito de Deus. Então Deus, na sua revelação, lá em Deuteronômio, está dizendo que se você construir uma vida conforme está escrito em Deuteronômio 6, seus filhos, vocês, todos nós, vamos ter a palavra dele como diretriz do nosso olhar, do nosso fazer, do nosso sentir. Enfim, assim. E é claro que a marca da besta é a mesma coisa. A besta vai trabalhar na mente das pessoas, no olhar das pessoas, no fazer das pessoas. Não é pôr um chip na mão, não é pôr um chip na testa, não é pôr uma marca desse tipo visível, né? Não é assim. Então, lá em Lucas, para a gente terminar esse encontro aqui dessas reflexões do Senhor, ele fala isso no versículo 32, Lucas 2:32. Que Jesus, então, é o Apocalipse de Deus. Né? É aquele que revela. O que revela a revelação do Senhor? Revela Cristo. Né? O Apocalipse é Cristo. Que vai fazer em nós a sua marca. Maravilhosa, sublime. Né? Aqui no versículo 34, irmãos, diz ainda Simeão, esse menino, 34, Lucas 2, 34, ele diz assim, este menino está destinado, quer dizer, esse menino está sendo conduzido, ele está sendo conduzido para dois momentos bastante distintos. Um é para conduzir muitos à ruína. E o outro momento é para conduzir muitos, né, ao levantamento, quer dizer, a graça, a condução daquilo que é de Deus. Enquanto alguns vão para aquilo que é de Deus por causa de Cristo, é Cristo que é a rocha principal. Alguns constroem sobre ele e alguns batem contra ele e vão tropeçar. É rocha de escândalo. Cristo é rocha de escândalo para os crentes. Porque se você falar para os crentes largarem tudo e seguir Jesus, eles não vão largar. Eles vão ficar nas suas igrejas. Eles vão ficar nas suas denominações. Eles vão ficar. Né? Cristo é rocha de escândalo. É ruína de crentes. E Cristo é ruína também para quem não quer ele, não quer saber dele. Então vai ser uma ruína mesmo. Né? É uma ruína. É claro que se o crente abrir a porta, eis que estou à porta e bato, é uma palavra para crentes. Se o crente abrir a porta, eis que estou à porta e bato, e alguém ouvir, um crente ouvir, ali é para crente. Aí o Senhor entra e a pessoa então é abençoada. Mas se não tiver ouvido para ouvir, o Senhor vai ficar assim na ruína. Mesmo cheio de coisa. Né? Cheio de aparato sendo feito. Então aqui diz que Jesus vai ser assim. Para a ruína ou para o levantamento. E para ser sinal de contradição. Né, irmãos? Isto é, Cristo é, irmãos, a absoluta contradição de tudo. Porque ele só é o eu sou. Tudo que não for em Cristo é contradição. Está errado. Não adianta. Não tem mais ou menos. Né? Se não for Cristo, é contradição. Essa palavra é realmente dura. Até que os discípulos chegaram a falar isso. Senhor, essa palavra é muito dura. Como é que nós vamos sobreviver? Eu falei, gente, não sei. Vocês querem ir embora, vocês vão. Né? Mas eles falaram, não. Mas mais ou menos 9.960 pessoas foram embora daquela multidão de 10.000 que estava seguindo o Senhor por causa dos milagres, por causa dos pães, por causa dos benefícios, né, das satisfações e das limitações que eles queriam manter e ser alimentados nas suas limitações. Quando eles foram chamados à ilimitação de Cristo, e que teriam que deixar todas as suas limitações nas mãos do Senhor, não quiseram. Não quiseram. Né? Mas ele é contradição mesmo. Né?
Cristo é a contradição. Aí Simeão faz uma declaração muito forte para Maria. Ele diz assim: Maria, você vai ter uma dor extrema. Você verá o teu filho morrer. Uma espada vai traspassar a tua alma. Né? Realmente, José não está aqui. Porque José, na altura em que Maria chegou até a cruz, Maria era muito mais nova que José. Né? Muito mais nova. José deveria ter talvez uns 30 anos, provavelmente no mínimo, porque era um judeu pronto para casar, no mínimo ele teria 30 anos. Né? Maria, por sua vez, devia ter uns 14. Né? Então a diferença de idade era muito grande. Daí ela teve o filho, devia ter uns 15, e né, depois a vida lá já era uma luta, não tinha nada assim que guardasse tanto, preservasse tanto as vidas como hoje. Jesus passou 33 anos. Jesus foi lá a 33, né? Maria já deveria estar lá por uns quase 50, né? E o José já não estava mais. E a Maria viu realmente a morte do seu filho. Isso aqui está escrito aqui. Também uma espada traspassará a tua própria alma. Quer dizer, é uma profecia de dor, né, muito grande. Aí ele fecha esse parênteses aqui em relação a Maria e diz assim: para que se a contradição de Jesus, isso que ele é, como ser de contradição, né, é para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, diante de Cristo, nós vamos ver quem de fato quer andar com Jesus e quem quer ficar com igreja, denominação, ou quem não quer nada com Cristo, quem quiser ficar com o que quiser ficar. Né? Então, é essa a grande palavra de revelação que a gente sabe que Deus mostrou ser o Natal. Né? Uma das coisas que Deus mostrou sobre o Natal. É isso aqui, né, irmãos? Que Deus nos ajude, né, nos abençoe. Vamos celebrar o Senhor, né, irmão Jair? Irmã Patrícia, irmã Sinésia, irmã Nancy, Pedro, Esther e Isabela, todos nós, os irmãos que estão em todos os lugares. Pode falar. O que você achou agora dessa vez? Nós vamos celebrar. Você está conseguindo montar isso aí, Pedro? Maravilha. Vamos nós, né? Vamos dar graças ao Senhor. Tão precioso é o Senhor. Né? Na sua revelação. Né, irmãos? Eu trago tanta coisa escrita, irmãos. Depois eu ponho para cá, eu ponho para lá. Eu trago tanta coisa escrita aqui. Né, irmão? É que eu não esqueço mesmo. Né? Só o Senhor mesmo. Misericordioso. Todos os amados em todos os lugares também. Peguem aí o pão. Vamos pegar o suco da uva. Obrigado, irmão Jaison. Nós vamos na alegria do Senhor, como diz Paulo, né? Em 1 Coríntios, ele fala assim: todos nós, em todos os lugares. Nós somos chamados a celebrar o Senhor. Foi Jesus que falou isso. Nós vamos orar, agradecer pelo cuidado de Jesus por nós. Vamos orar então, todos? Senhor querido, nós estamos juntos aqui na casa do teu servo, irmão Jais, irmã Patrícia, as crianças, o Pedro, a Esther, a Isabela, a irmã Sinésia, a irmã Nancy, eu, todos nós aqui, os irmãos em todos os lugares, damos graças por ter nos revelado Jesus Cristo, Senhor, por ter feito o Senhor tudo o que Ele fez lá na cruz para que nós pudéssemos ver a nossa própria morte ser morta e a nossa vida sendo agora transformada totalmente na vida de Cristo. Nós estamos agora celebrando isso, Senhor, celebrando essa graça do Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, como Jesus ensinou, vamos comer o pão.
Em nome de Jesus, né, amados? Irmãos, Jesus falou assim, olha, eu vou entregar minha vida lá na cruz e meu corpo, ele vai ser entregue por vocês, eu vou morrer lá. Mas porque eu morro, vocês também vão morrer comigo. Olha só que coisa. Mas ele falou, tem uma coisa, quando eu ressuscitar, vocês também vão ressuscitar comigo. Tem um poder em mim de dar vida eterna. Agora, essa vida eterna que eu tenho, disse Jesus, vocês também vão ter. Vocês vão ter. Vocês podem se alegrar, podem celebrar, porque um dia também eu vou voltar para buscar vocês. E nós vamos estar no céu, juntos. Mas, desde agora, vocês podem reunir assim. Eu achei que você ia fazer uma chamada igual o senhor Sonego, mas eu vi que tinha aquele irmão do dragão. Tum, tá vendo? É uma chamada. Vai ter um dia uma chamada. Vai ter. Vai ter. Olha, o anjo que vai tocar essa trombeta. Aí Jesus vai vir do céu. Vai chegar esse dia. Aí vai chegar. O dia, Jesus falou assim, vai lá, anjo, pode tocar a trombeta. Como é que é a trombeta? Isso. Assim, isso. Vai ser muito forte a trombeta. É mesmo. E aí, então, Jesus vai levar a gente. Ele acabou que tombou a trombeta e acabou que veio tudo de uma força como aqui veio da trombeta. Tá vendo? Mas eles vão perder. Jesus é muito mais forte. Perderam mesmo. Tá pensando o quê? Também, para derrotar todos aqueles que destruiu, né? Para derrotar eles. Vai derrotar. Jesus é assim, meu. E nós somos do povo de Jesus. O povo que está andando assim, ó, com o Senhor. E agora nós vamos celebrar isso, essa vitória de Jesus lá na cruz, ó. Como Jesus assim, então fez, nós também vamos fazer, tá bom? Vamos tomar. E então, Senhor, nós queremos dar graças, porque realmente do Senhor é a vitória. Amém. Nós agradecemos estar juntos e poder celebrar essa vitória lá na cruz, quanto também essa caminhada com Cristo e aquele dia que o Senhor, de forma tão poderosa e gloriosa, vai vir do céu e vai nos levar para casa. Nós agradecemos, oramos juntos, com muita alegria, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, assim a gente vai seguindo, Pedro. Obrigado pelas informações. Aqui, ó, quiser aqui, tal, muito bem, tal. Ali o Pedro está dando a força dele, como sempre. Obrigado, Pedro. Acho que todo mundo já entregou. E tchau, turminha. Tchau, Esther. Tchau, então, Isabela. Faz um tchau para a turma aqui, ó. Oi, Isabela. Tchau. Pedro. Tchau, tchau. Tchau. Isso mesmo. Irmã Patrícia. Irmão Jason. A irmã Sinésia, irmã Nancy. Todos nós deixamos um tchau para todos vocês. Em nome de Jesus, irmãos amados. Deus abençoe vocês, fiquem firmes em Cristo, né? E vamos seguindo. Agora eu vou desligar com saudades. Fiquem aí no Senhor. Sejam bênçãos em todos os lugares.